Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, como de costume. Sou o professor Edjânio. Nós entraremos na aula 2 da disciplina de Redes de Computadores 2, referente ao nosso segundo bimestre. Nós estamos abordando o conteúdo de meios de comunicação guiados, tá? E na aula passada nós abordamos aí o cabo de par trançado. Na aula de hoje nós abordaremos o cabo coaxial e a fibra óptica, tá? Vamos lá. O cabo coaxial, pessoal, ele é um cabo que possui uma blindagem, né, melhor, mais protegido, se comparado aí ao cabo de par trançado, uma vez que o cabo de par trançado ele é composto ali por 8 fios divididos em pares, e esses pares aí eles são trançados, tá? Inibindo a interferência, certo? Já o cabo coaxial ele possui uma blindagem extra, e essa blindagem extra possibilita aí que o cabo seja utilizado em locais em que existe alto índice de interferência eletromagnética, tá? E isso possibilita também que o cabo coaxial alcance distâncias maiores que o cabo de par trançado, tá? A categoria 5 base T do cabo coaxial, por exemplo, permite até 500 metros de distância, né? Se comparado aí aos 100 metros de distância alcançados pelo cabo de par trançado, tá? Existem basicamente dois tipos de cabos coaxiais em relação à sua resistência elétrica, tá? Nós temos os cabos de 50 ohms, que são utilizados em redes digitais, como por exemplo, redes de computadores, e nós temos aí o cabo de 75 ohms utilizado em redes analógicas, como redes telefônicas ou redes de TV a cabo, tá? E o cabo coaxial ele consiste aí em um fio central de cobre, certo? E esse fio é protegido aí por um material isolante, tá? Esse material isolante geralmente é feito de polietileno, tá? E nós temos aí um isolante extra em formato de malha, tá? Geralmente em cobre também, que possibilita aí uma maior proteção contra interferência eletromagnética. E protegendo todo o material nós temos uma malha plástica protetora, tá, que envolve todo o cabo. Um exemplo aí do cabo coaxial, nós temos o condutor central, tá? Nós temos o dielétrico, certo? Que é feito aí de polietileno, que isola aí o nosso condutor central, tá? Nós temos uma blindagem, certo? Em formato de malha, também de cobre, tá? Permitindo aí uma proteção maior contra interferência eletromagnética, tá? E nós temos a capa, que geralmente é em material de PVC, tá? Entretanto, mesmo com algumas vantagens de, por exemplo, ser mais resistente à interferência eletromagnética, o cabo coaxial ele é um meio de comunicação de baixa velocidade, tá? As categorias mais altas do cabo coaxial permitem até 10 megabits por segundo em relação à taxa de transferência, e isso hoje, né, é uma velocidade baixa, né, uma taxa de transferência muito baixa, já que hoje a maioria das aplicações requer alta transferência de dados. Hoje nós temos aí aplicações de mídia como Netflix, como Spotify, como YouTube, que necessitam aí de alta taxa de transferência, e o cabo coaxial, claro, né, não daria conta dessa situação, tá? Além disso, o cabo não é flexível, ele é grosso, ele é duro, certo? Então, possivelmente, você não vai conseguir, né, flexibilidade ao ponto de passá-lo por conduítes, tampouco aí, né, passá-los por locais apertados, certo? Geralmente apresenta mau contato, né, e pode aí quebrar facilmente, tá? E ele é mais caro que o cabo de par trançado simples sem blindagem. Por exemplo, a categoria 5 ou 5E do cabo de par trançado são cabos aí mais baratos que o cabo coaxial e possibilitam aí até 100 megabits por segundo de transferência,
tá? Vamos para a fibra óptica, certo? A fibra óptica ela é um meio de comunicação de alta velocidade de transferência, tá? Geralmente é um meio de comunicação utilizado aí em redes de alta velocidade, tanto redes locais como redes externas, como por exemplo a internet, tá? E também é um meio de comunicação utilizado aí nos backbones das redes de computadores, tá? Os backbones eles são aí espinhas dorsais, tá? Ou equipamentos interconectados que são basicamente ali o coração da rede, como por exemplo uma sala de servidores, uma sala de equipamentos de comunicação, são considerados espinhas dorsais ou ainda backbones da rede, tá? E basicamente, pessoal, um sistema de transmissão óptico, né, é composto aí por três elementos, tá? Nós temos a fonte de luz, tá? Nós temos um meio de transmissão, que é o cabo de fibra óptica, e nós temos aí o detector de luz, tá? Então, basicamente, é necessário emitir um sinal luminoso através de um cabo de fibra óptica e detectar esse sinal luminoso no destino da comunicação, tá? E como funciona o cabo de fibra óptica? Lógico que o que circula em um cabo de fibra óptica não são sinais elétricos, tá? São sinais luminosos. Para cada bit, né, ou sinal elétrico é gerado aí um sinal luminoso, certo? Então, basicamente, um bit 1, né, ou sinal elétrico de mais 5 volts é transformado aí em um sinal luminoso, tá? Já a ausência de eletricidade, no caso 0 volts ou menos 5 volts, que representa o bit 0, é transformado aí na ausência de um sinal luminoso. Então, existindo sinal luminoso, bit 1, ausência de sinal luminoso, bit 0, tá? E o meio de transmissão é uma fibra de vidro que é ultra fina, tá? E o detector gera um pulso elétrico, certo? Quando a luz incide sobre ele, ou seja, na saída da rede, tá? O sinal elétrico, ao chegar na fonte da luz, vai ser transformado aí em um sinal luminoso, tá? Esse sinal luminoso ele vai trafegar durante todo ao longo do cabo de fibra óptica, tá? Sem a necessidade de eletricidade. Quando esse sinal ele chegar no detector, o detector irá ali transformar aquele sinal luminoso em um pulso elétrico, permitindo aí que os computadores compreendam a informação, tá? Não só os computadores, mas qualquer dispositivo intermediário de rede ou qualquer dispositivo final do usuário compreenderão porque os sinais foram transformados de sinal luminoso para sinal digital, no caso, sinal elétrico. Tá, e basicamente, conectando uma fonte de luz em uma ponta, tá, de uma fibra óptica, um detector na outra, nós temos aí um sistema de transmissão unidirecional, tá, que aceita o sinal elétrico, né, converte esse sinal elétrico para um pulso de luz, certo? E no destino aí, ou na extremidade, tá, o detector converte o sinal luminoso novamente aí para um sinal elétrico, tá? E nós temos dois tipos de cabos de fibra óptica. Nós temos o cabo de fibra multimodo e o cabo de fibra monomodo, tá? Os cabos multimodo, pessoal, eles são os cabos de fibra óptica mais grossos, tá? Normalmente aí eles medem 50 micras de diâmetro, mesmo assim é muito fino, é semelhante aí a um fio de cabelo, tá? Lógico que existe todo o material isolante que protege esse cabo de fibra óptica, tá? Esse fio, na verdade, de fibra óptica, certo? E nós temos aí a fibra monomodo, que a espessura é de 8 micras, tá? De 8 a 10 micras, certo? Bem mais fino que um fio de cabelo e possibilita aí tráfego de transferência em altas velocidades.
Na fibra multimodo, pessoal, como ela é uma fibra um pouco mais grossa, o sinal luminoso ele não segue uma linha única, ele vai ricochetear ali nas paredes da fibra, que possui um material de refração para refletir os sinais, tá? Então a largura de banda ela será reduzida porque o sinal luminoso ele vai ali, né, ricochetear nas paredes da fibra, tá? Já no sinal emitido aí por uma fibra monomodo, como o núcleo da fibra é muito fino, tá? O sinal luminoso ele vai seguir a linha única, ele não vai refletir nas paredes, ele simplesmente vai ser emitido e vai ser difundido aí pela fibra óptica. Então a velocidade alcançada, né, no cabo de fibra monomodo é muito mais alta aí em relação ao cabo de fibra multimodo, podendo chegar até os terabytes de transmissão, como já ocorreu aí em testes de laboratório. Tá? A fibra óptica ela permite atingir uma distância muito grande se comparado aos outros meios de comunicação, como cabo de par trançado e cabo coaxial. Tá? Nós conseguimos aí, por exemplo, atingir até 50 km de distância, certo? A 100 gigabits por segundo, tá? O que é uma taxa de transferência muito rápida. Então, as fibras ópticas elas estão sendo usadas aí, né, para conectar redes, né, e também aí conectar estados e países, né? Inclusive existem fibras ópticas depositadas aí no fundo do mar, tá? Para permitir a conexão entre países. As fibras elas são finas, elas são leves, são fáceis, né, de serem instaladas em ambientes apertados como tubos e conduítes, são imunes à interferência eletromagnética, uma vez que trabalham com sinal de luz. Elas podem inclusive serem instaladas aí ao lado de cabos elétricos, que elas não sofrerão nenhum tipo de interferência, tá? Entretanto, é uma tecnologia complexa, certo? A sua instalação e fusão, certo? Que é basicamente a composição da fibra em conectores ou ainda emenda das fibras, requer um autoconhecimento, um maquinário específico e habilidade também. Então essa foi a aula de hoje, espero que vocês tenham compreendido. Bons estudos, até a próxima.